você nem percebe, mas algumas escolhas que parecem pequenas estão, na verdade, te afastando brutalmente da sua melhor versão. E o mais perigoso disso tudo é que esse afastamento acontece em silêncio, no detalhe, disfarçado de normalidade. Você acorda, vive a rotina, consome os mesmos conteúdos, repete os mesmos hábitos e acredita que está no controle. Mas a verdade é que existe um sistema ao seu redor moldando suas decisões. O algoritmo dita o que você vê. O ambiente social define o que você considera possível e os estímulos que você consome todos os dias estão minando sua motivação, drenando seu reservatório de dopamina. Se você sente que está se perdendo de si mesmo, não é loucura. É sinal de que algo precisa mudar. E neste vídeo, a gente vai destrinchar exatamente quais são essas decisões invisíveis que estão travando a sua evolução. Mas, aviso, logo, entender isso pode ser um divisor de águas. Porque depois que você vê a verdade, não tem mais como voltar atrás. Há momentos na vida em que tudo parece girar em câmera lenta, mesmo que o mundo ao redor siga num ritmo frenético. A rotina se instala como uma programação automática. Acordar, cumprir obrigações, seguir padrões, mas por dentro, o vazio grita em silêncio. É uma sensação de letargia difícil de explicar, como se a mente estivesse mergulhada numa névoa espessa, onde as decisões são tomadas sem clareza e os dias se repetem sem propósito. Muitos seguem assim por anos, sem perceber que estão presos num ciclo de perda de direção, alimentado por distrações digitais, ambientes sociais automatizados e um repertório cognitivo empobrecido. O tempo passa e a motivação se esvai, como se o reservatório de dopamina fosse drenado aos poucos, deixando apenas o peso de uma existência que parece não pertencer a si. Mas dentro desse vazio começa a surgir um desconforto, uma inquietação silenciosa, quase imperceptível. E é aí que algo começa a mudar, despertar para uma visão holística da vida. Tudo começa a se transformar quando, pela primeira vez, a vida é observada de cima como se fosse um tabuleiro maior, onde cada peça tem uma função estratégica. Sai de cena a visão fragmentada, limitada ao que é imediato, e entra em campo uma percepção mais ampla, holística, que conecta escolhas, hábitos e pensamentos num sistema interligado. Percebe-se que nada é isolado, o sono afeta o humor interfere na produtividade, a produtividade impacta os relacionamentos, e os relacionamentos moldam o ambiente social. Essa nova lente revela que pequenas mudanças, como ajustar o ciclo circadiano, rever padrões de consumo digital ou até reformular a alimentação, não são ações soltas, mas engrenagens de um motor maior. Quando se compreende isso, a vida deixa de ser um conjunto de eventos aleatórios e passa a ser um plano com propósito, guiado por um tipo de autoconhecimento que não se aprende em escola, mas que se constrói através de estudo intencional e mudança de hábitos deliberada. A sensação é de estar, finalmente, saindo da matriz. Mas o processo está só começando. Viver em piloto automático não é apenas uma questão de rotina. É o reflexo direto de uma obesidade mental alimentada por conteúdos rasos, distrações incessantes e comportamentos repetitivos que se arrastam dia após dia. Quando a mente se acostuma a repetir padrões sem questionar, como o consumo excessivo de álcool nos fins de semana, o uso compulsivo de redes sociais, ou convive com pessoas que perpetuam o mesmo discurso limitante, ela perde a capacidade de gerar clareza, criatividade e propósito. O repertório cognitivo vai se estreitando e a sensação de cansaço não vem de esforço, mas da estagnação. O cérebro precisa de estímulos diversos e saudáveis para se expandir, mas quando vive imerso num ambiente de repetições, ele se acomoda, desacelera e entra num ciclo de autossabotagem. Quebrar esse padrão exige coragem para confrontar a própria rotina e buscar novos caminhos, mesmo que isso signifique, no início, se afastar da zona de conforto. E é justamente quando se questiona o que se consome tanto em informação quanto em comportamento que se abre espaço para algo novo. A internet pode
ser uma prisão invisível ou uma biblioteca infinita, tudo depende como se usa. Quando o algoritmo é treinado para reforçar distrações, fofocas e estímulos vazios, a mente mergulha num ciclo de dopamina fásica que vicia e consome energia, sem oferecer retorno. Mas quando esse mesmo algoritmo é hackeado com intenção, ele se transforma numa ferramenta de autoconhecimento e expansão. Basta alguns cliques em conteúdo sobre hábitos angulares, ciclo circadiano, clareza mental ou visão holística. E, de repente, a timeline se enche de referências poderosas. A chave está em assumir o controle do que se consome. Trocar vídeos aleatórios por documentários que desafiem a mente. Substituir influenciadores rasos por estrategistas de vida real. A pergunta que fica é: o que o seu feed está ensinando para sua mente todos os dias? Há uma força invisível na rotina que poucos compreendem. Quando se estabelece uma sequência de hábitos angulares, como treinar cedo, estudar no mesmo horário, dormir com regularidade, o cérebro responde com mais clareza mental, mais motivação e menos impulsividade. É como se cada ação bem posicionada abrisse portas para outras mudanças em cascata. A qualidade do sono, por exemplo, deixa de ser um detalhe e passa a ser uma base. Respeitar o ciclo circadiano, diminuir a luz azul à noite e priorizar o descanso profundo são ajustes simples, mas que transformam a disposição, o humor e até o desempenho cognitivo. Aos poucos, percebe-se que não é sobre fazer muito, mas sobre fazer certo. E o mais curioso é que essas pequenas mudanças diárias são, na verdade, estratégias sofisticadas de gestão interna, quase como códigos secretos que só quem experimenta entende de verdade. Existe um momento em que estudar deixa de ser uma obrigação imposta e se transforma em portal. Quando a mente é exposta com frequência a conteúdos relevantes, algo muda no repertório cognitivo. Surgem conexões novas, ideias inesperadas, interesses que antes pareciam distantes começam a fazer sentido. É como acender luzes em cômodos da consciência que antes estavam apagados. Um exemplo simples. Alguém que nunca ouviu falar sobre montanismo dificilmente vai se interessar por escalada, mas após assistir a um documentário ou ler um livro como No Ar Rarefeito, da Jan Krakauer, nasce uma curiosidade genuína, uma fagulha. É isso que o estudo intencional provoca. Ele alimenta o reservatório de dopamina de forma tônica, constante, saudável. Estudar com propósito é plantar sementes que mais cedo ou mais tarde florescem em decisões melhores, escolhas mais conscientes e uma visão mais estratégica de si mesmo e do mundo. E esse florescimento se intensifica quando o ambiente também coopera. Poucas coisas moldam tanto o destino de alguém quanto o ambiente em que essa pessoa escolhe se posicionar, as conversas que se escuta, os valores que circulam ao redor, os exemplos que se tem como referência. Tudo isso atua silenciosamente na construção da identidade. Quando o ambiente social é tóxico, limitado ou excessivamente voltado ao prazer imediato, as decisões tendem a seguir o mesmo padrão. Mas basta uma mudança de cenário, um contato com pessoas que valorizam o autoconhecimento, o estudo, a saúde mental e o olhar começa a se expandir. Referências importam. E muito é como estar num campo visual maior. Aquilo que antes parecia impossível, agora é visto com naturalidade. Conviver com quem constrói e seguir perfis que promovem clareza e crescimento. Tudo isso vai reprogramando lentamente o algoritmo interno. E quando esse novo código começa a rodar, é inevitável perceber que existe algo além da bolha. Sair da bolha não é sobre rejeitar o mundo, é sobre enxergá-lo com novos olhos. E, para isso, dois pilares são indispensáveis: a construção de uma rotina que eleve o estado de alerta e o abastecimento constante de informações relevantes no cérebro. O primeiro pilar é fisiológico: dormir bem, se alimentar com inteligência, movimentar o corpo e respeitar o ciclo circadiano são práticas que afinam a percepção e reduzem a névoa mental. O segundo é cognitivo: estudar com profundidade, selecionar fontes confiáveis, filtrar o que entra pela mente.
Essa combinação ativa um sistema de clareza quase raro nos dias de hoje, em meio à avalanche de estímulos. É como sintonizar uma frequência que poucos acessam, onde o ruído diminui e a lucidez cresce. Quem entende isso começa a se tornar estrategista da própria mente, arquiteto dos próprios hábitos. E a partir desse ponto, cada escolha ganha um novo peso, como se cada ação pudesse aproximar ou afastar de quem se pode de fato se tornar uma pessoa melhor no seu convívio diário. Você chegou até aqui, absorveu cada insight, percebeu que o problema não era a falta de potencial, mas as microdecisões que, dia após dia, te afastam silenciosamente da vida que você poderia estar vivendo. E agora, com esse novo olhar, a responsabilidade está nas suas mãos. Vai fingir que nada mudou, vai agir antes que o tempo leve? Embora mais um ano, mais uma chance, mais uma versão sua que nunca chegou a existir, porque no fim não é sobre grandes viradas, é sobre pequenos realinhamentos diários. Ajustar sua rotina, blindar seu ambiente, escolher o que entra no seu repertório cognitivo. Diga nos comentários, qual dessas escolhas você vai abandonar? Hoje, qual hábito precisa sair da sua vida agora? Compartilhe, se comprometa. Isso pode ser o início de uma mudança real. E se esse conteúdo te provocou, se cutucou feridas que você vinha ignorando, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar o que o algoritmo esconde, a verdade que liberta e transforma.